noite aí, pessoal, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Bom, novo dia aqui na live, conforme nós anunciamos, né? Algumas pessoas acho que foram até pegas de surpresa, ou o Facebook demorou a fazer o anúncio lá que a gente colocou, mas enfim, é um dia aí que a gente está fazendo um teste aqui, ok? A gente costumava fazer no sábado, né? Essas lives, esses estudos aqui, e por uma questão de logística aqui pra gente, a gente resolveu mudar para sexta-feira, né? Espero aí que tenha assistência, e mesmo que não tenha muita assistência, mas que depois aí o pessoal deixa um comentário, o pessoal que vai entrar mais tarde, depois, amanhã, sei lá quando, mas que essa mensagem ela possa alcançar aí a quem Deus assim aprouver e direcionar para ser alcançado, tá bom? A minha irmã já se faz presente aí, boa noite aí a todos. Boa noite, Bianca. Grande abraço. Não sei se você está em casa, se está no hospital, enfim, mas que Deus te abençoe aí poderosamente, tá bom? Amém. E estivemos orando aí, né? E graças a Deus, ele operou aí na tua coluna, ok? Usou lá a mão do japonês lá, o Kokimoto Sakamura, sei lá como é que é o nome dele, mas enfim, foi usado por Deus aí para estabelecer a tua saúde. Nada foge do controle do nosso Deus, tá bom? Amém. Grande beijo aí. Trânsito de sexta-feira, então tu vai ficar aí com a gente um bom tempo. Se a internet não cair, né, no trânsito, mas tá valendo. Então, pessoal, a gente está fazendo agora, vamos fazer as sextas-feiras pela uma questão de logística aqui, e uma outra série aí de situações. Nakamura, eu sabia que era alguma coisa com Kamura no final, mas o mais importante é que Deus, né, usou esse homem para restabelecer a tua saúde, tá bom? Grande abraço aí, grande beijo. Dá um abraço aí no meu cunhado, tá bom? E um beijo aí na minha sobrinha. E meu sobrinho também. E no meu sobrinho também. Então, pessoal, a gente está aqui agora nesse dia, tá? Já deixa aí reservado. Vamos dar continuação aqui nessa série, né, que a gente vai fazer aqui, que é a série das cartas paulinas, né? E a gente vai estar estudando aqui de início, né? Já começamos na semana passada, e hoje vamos para o capítulo 2 da epístola, né? Ou da carta de Paulo aos Romanos, ok? E vamos estudar todas as cartas aqui, e já com a pretensão também de fazer as cartas, né, dos outros autores, como as epístolas de Pedro, de João também. Se assim Deus permitir, a gente vai estar fazendo aqui todas essas cartas que estão contidas no Novo Testamento, capítulo por capítulo, tá? A gente procurou dar uma enxugada, é claro que não dá para falar sobre tudo, né, todos os detalhes, e detalhes riquíssimos dessas cartas, mas vamos dizer assim que os temas centrais a gente vai falar assim, todos eles, de todas as cartas, tá bom? E com a graça de Deus, né, operando na nossa vida, tá bom? Então que Deus te abençoe aí nessa noite, você esteja onde estiver, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo ele possa abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos, e que a boa palavra do nosso Senhor possa ganhar terra fértil aí dentro de você, tá certo? Reforçamos aqui também o pedido para você se inscrever
compartilhar, anunciar e divulgar o nosso canal, tá? No YouTube. Você nos ajuda muito se inscrevendo, compartilhando, divulgando, ajuda muito, mas muito mesmo, esta missão que nos foi confiada aqui em Portugal, tá certo? Então se inscreva, curta os vídeos, ativa o sino de notificação para quando a gente for alimentando o canal com essas séries aqui, esses estudos, para que você possa ser avisado também, e também nos ajudando aqui nessa plataforma, né, do Facebook, compartilhando e divulgando também esses vídeos aqui pelo Facebook, tá certo? Então já o nosso aí muito obrigado a você que vai se dispor a fazer isso, tá? É a ajuda que a gente pede para cada um de vocês, tá bom? Vamos lá então para o estudo, gente. Bom, capítulo 2 de Romanos, o título, o tema é Faça o que digo, mas não o que faço. E já já você vai entender o porquê desse título, tá certo? Vamos lá para o texto então? Vamos ler na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, para uma melhor compreensão, e mais claro do que isso aqui, eu acho impossível. Essa tradução aqui, ela é muito clara, tá certo? E mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo já dando também umas marretadas aí para ver se a galera acorda, tá bom? Bom, diz assim o texto: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Versículo 3, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade. Você que ensina os outros, por que
por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei, pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei, porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer os mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado, e isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Amém? Palavra, mais uma vez, muito dura aí, do apóstolo Paulo, tá? Que sirva de alerta. E quando o texto fala aí, fala muito sobre judeus. Esse texto é para todos, judeus e gentios, tá? Não se engane, não se assuste. Essa palavra é só para os judeus. Não, você vai ver que nesse estudo aqui essa palavra é para todos, que tem um versículo lá que fala claramente. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e os julgamentos de Deus serão para os judeus e para os gentios, ou seja, para todo mundo, tá certo? Ninguém vai escapar, ok? A não ser aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, tá bom? Mas vamos lá então pontuar aqui os versículos, tá? Bom, a gente pode dividir esse capítulo 2 em duas partes, do versículo 1 ao 16, tá? E do versículo 17 ao 29, tá? Vamos dividir então esse capítulo em duas partes. E tem 3 julgamentos aí, se você reparou bem no texto. 3 julgamentos. E já já a gente vai tratar aqui de cada um deles. Bom, Paulo, ele dirige a sua atenção nesse capítulo para mostrar que a situação do pecado, ela não atinge somente o mundo pagão, mas ela era igualmente real entre os próprios judeus que eram religiosos. Eles eram pessoas que diziam uma coisa, mas praticavam outra. E semelhante às pessoas de hoje, independente de serem judeus ou não, independente de serem de uma raça ou de outra, independente de terem uma posição social A ou B, as pessoas de hoje, assim como naquela época, elas se orgulhavam e elas se orgulham ainda por estarem apoiadas na lei, ok? Para elas isso é o suficiente, e a gente vai ver que pelas palavras do apóstolo Paulo, isso não é somente o suficiente. Hoje muitos têm tido uma postura diferente dos seus discursos, tá? Acreditando muitas das vezes em sua própria justiça, dizendo que são superiores aos demais, e na verdade não apresentam um comportamento que seja digno de serem chamados filhos de Deus. Se dizem filhos de Deus, se identificam como filhos de Deus, mas o seu comportamento, as suas atitudes diferem do seu discurso, ou seja, não bate, não encaixa uma coisa na outra. As suas vidas pessoais, elas vivem entrando em contradição com aquilo que eles dizem. São chamados os hipócritas. Sempre existiram, desde a época de Jesus. E era uma classe em que Jesus, ele batia muito, tá? E ao contrário do que as pessoas imaginam, a Bíblia, ela não é um livro que vem falar sobre religião, no seu sentido legalista e meramente tradicional. Até porque esse tipo de religião
ela não traz vida nenhuma com Deus, tá certo? Um abraço aí para minha mãe também, que acabou de adentrar aqui na live. Que Deus te abençoe aí também e a todos em nome de Jesus, tá bom? Então, esse tipo de religião, a religião legalista, a religião meramente tradicional, com todos aqueles ritos e aquelas cerimônias, sabe, que são muitas das vezes feitas de forma aparente, de forma externa e que não causa nenhuma mudança interior, né? E esse tipo de religião, queridos, ela não traz vida com Deus, tá certo? Então, já que a gente vai falar sobre 3 julgamentos que estão nesse texto, a gente começa aqui então citando o primeiro e pontuando já os primeiros versículos. E que julgamento esse? O primeiro julgamento, ele está baseado aonde? Na verdade da própria palavra, da Bíblia, e não na opinião do homem, tá bom? E a gente pode ver essa atitude de julgamento humano, a gente tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, que está lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, né? Eu vou ler o texto aqui, é um texto conhecido, mas preste atenção nessas palavras e vê exatamente esse quadro ainda acontecendo nos dias atuais, tá bom? Diz assim, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, do 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Então, já de cara aí, sobre essa questão de julgamento, de se achar superior aos outros, só porque tem determinadas muito, né? Práticas. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso, infelizmente, nos dias atuais, tá? Este é um quadro atual, tá? E Paulo, ele chama a atenção dos judeus, logo ali no início do texto, aqui no capítulo 2, dos judeus e dos gentios, tá? Com as palavras: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Ou seja, não tem como se excusar. Ele está dizendo o seguinte, que os judeus são responsáveis diante de Deus tanto quanto os gentios, ok? E no versículo 3 tem as palavras, né? Como nós lemos aqui nessa tradução, mas você, e em outra tradução da palavra, né? E tu, ó homem, mas você, ou e tu, ó homem. Isso se refere ao homem que conhece o certo e o errado, e ele pratica o que é errado, mas condena os outros pelos mesmos erros que ele também comete, pensando que os seus próprios pecados não serão julgados por Deus. E é muito fácil descobrir o pecado do nosso próximo, mas é muito pouco difícil admitir que nós também temos pecado e erramos em nossas vidas. Não é assim que funciona? Um abraço aí também para a nossa amiga, a Bianca Tomoni. Abração, Bianca, Deus abençoe. Boa noite aí para vocês também. Dá um abraço aí em todos da família, tá bom, querida? Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Obrigado pela participação. Então, queridos, é difícil admitir que nós também erramos, que nós pecamos, né? Que nós cometemos erros, que muitas das vezes nós vacilamos,
que muitas vezes nós falamos coisas que a gente não quer falar, mas acaba saindo, né? E a gente acaba só olhando a vida do nosso próximo, né? Como uma forma aí também de julgamento, tá? Então esse aí foi o versículo 3. Agora pontuando o versículo 5, o sentido do termo ira que está inserido aqui nesse versículo, né? Essa ira aqui, esse termo utilizado, é diferente da ira de Deus citada em Romanos capítulo 1, conforme nós falamos aqui na semana passada. Em Romanos 1,18, a ira de Deus é a sua cólera que atua no tempo presente. Agora, aqui em Romanos, nesse versículo 5, a palavra ira é uma menção à ira futura de Deus, que muitos consideram uma referência ao dia do juízo. E sendo assim, as pessoas que continuam em sua rebelião contra Deus estão fazendo o quê? Estão acumulando essa ira divina sobre a sua própria cabeça, ok? E os judeus usaram as mesmas desculpas que nós encontramos hoje em dia, né? Que desculpas são essas? Ah, eu sou melhor que os piores e não preciso de Cristo. Ou, Deus já me ajudou tanto que certamente nunca vai me condenar. Como se Deus tivesse filhos prediletos. E a gente sabe que não é assim. Mas o homem esquece que o julgamento de Deus está baseado aonde? Na verdade. Porque Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Esse julgamento está baseado na verdade e não na opinião do homem. E verdade aqui a gente pode traduzir perfeitamente como palavra de Deus. É a verdade. Jesus não falou isso? Eu sou a verdade, o caminho. Ok? Eu sou a verdade e o caminho. Ok? Então, esse julgamento está baseado na própria palavra de Deus, tá bom? E não na opinião dos homens, não naquilo que os homens acham, mas naquilo que é a verdade absoluta de Deus, tá bom? Depois, a partir do versículo 6, a gente vai ver outro julgamento, tá? Que é o julgamento que está baseado nas obras de homens e não na sua posição social, tá certo? E antes que alguém já pense alguma coisa, mas o julgamento está baseado nas obras, né? Mas a salvação não é pelas obras. Aguenta aí que a gente vai também entrar nesse ponto, tá bom? Vamos explicar aqui essa questão de julgamento, tá bom? A humanidade, ela está procurando a posição social, tá? Uma posição social, e vai pagar qualquer preço para obter posição social. Os judeus, na época de Paulo, eles pensavam da seguinte forma: bom, a gente ocupa uma posição especial com Deus. E se você for analisar esse pensamento, ele também ele habita muitos pensamentos hoje. Muitas pessoas acham que ocupam uma posição especial diante de Deus. E eles não sabiam, assim como muitos hoje não sabem, a diferença entre saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque tem muita diferença nisso aqui. Saber é uma coisa, fazer é outra. Tem muita gente que sabe, mas não faz. E tem muita gente que faz e não sabe que faz. Olha só a situação, não é verdade? E Deus, ele vai confirmar isso aqui através das palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre circuncisão ali, porque muita gente não era circuncidada naquela época, mas cumpria a vontade de Deus sem ser circuncidado. Mas vamos deixar um pouquinho mais lá para frente, vamos pontuar essa questão aqui.
E esses versículos aqui, do 6 ao 15, quando a gente falou ali de julgamento através de obras, né, eles não nos informam como seremos salvos. E não tá, Paulo aqui ele não está falando de salvação, mas eles nos informam como Deus julga a humanidade de acordo com as suas obras aqui neste mundo. E aqui, a partir do versículo 7, a partir deste versículo, muitos podem deduzir, né, que a vida eterna, e assim como eu já pensei dessa forma, né, e muitos também já pensaram, que a vida eterna ela pode ser obtida por meio da prática de boas obras. Mas Paulo está ensinando aqui de forma clara que a justificação ela se dá pela fé. E a gente vai ver mais sobre isso quando a gente for aqui para o capítulo 3, ou seja, o próximo estudo aqui de Romanos, tá? E quando a gente chegar no capítulo 5 também tem uma palhinha ali sobre isso. Mas aqui a gente já destaca que Paulo está ensinando claramente que a justificação é e se dá pela fé. E ele não se contradiz, tá? Como muitos pensam aqui. O tema tratado aqui em Romanos 2, versículo 7, é sobre o juízo divino e não justificação. Os cristãos que praticarem boas obras, eles serão recompensados na vida do porvir. Não é questão de salvação, de justificação, nada disso. É questão de quê? De recompensas, ou quando a Bíblia usa o termo galardão, tá certo? Darlene vai falar um pouquinho ainda sobre essa questão aqui, tá bom? Sobre a vida eterna, como o Novo Testamento ele destaca isso, tá bom? Darlene vai falar um pouquinho agora, tá bom? O Novo Testamento sempre se refere à vida eterna como algo de que o cristão deve usufruir já no presente. Essa vida é uma dádiva recebida mediante a fé. Contudo, sempre que o Novo Testamento menciona a vida eterna como algo a ser recebido no futuro por aqueles que já são cristãos, refere-se a recompensas eternas. E a gente pode citar aqui várias passagens do Novo Testamento, inclusive cartas de Paulo, tá? Romanos 5:21, Gálatas 6:8, 1 Timóteo 6:17 ao 19, Tito 1:2 e a carta de Pedro, que se for da permissão de Deus a gente vai tratar aqui também das cartas de Pedro, tá certo? 1 Pedro 1:7, então fala sobre essa questão de algo a ser recebido no futuro por aqueles que já são cristãos, tá certo? Vai lá, Darlene, continua. A questão aí do galardão, isso, né? O galardão terá por base boas obras realizadas pelos cristãos aqui na terra. Sendo assim, os versículos 7 e 8 não estão falando das obras que nós fazemos de vez em quando, mas do propósito das nossas vidas. Ok? As nossas boas obras não garantem a nossa salvação. Mas quem for salvo vai levar essas boas obras para o mundo vindouro. E essas boas obras serão revertidas em recompensas para cada um de nós. Ah, mas o que vai ser a recompensa? Não sei. Mas seja o que for, vindo de Deus, eu tenho certeza que será uma coisa maravilhosa. Tá certo? Então, tá já esclarecida essa questão. A salvação não é por obras, mas as boas obras, e que tem que ser o propósito das nossas vidas, porque todo filho, toda filha de Deus, ele vai manifestar boas obras na sua vida, porque é um salvo, é um filho de Deus, tá certo? E isso aí tem que ser propósito de todas as nossas vidas, tá certo, querido? Então o homem, um abraço aí também para o meu sobrinho, para o Vitor. Abração, tá Vitor, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela tua participação.
o homem ele não está salvo pela busca de vida eterna, através ou por qualquer meio, como por exemplo, boas obras aqui que a gente citou, leituras bíblicas, religião, sabe? Isso não salva ninguém. Mas ele realmente está buscando a salvação e somente vai achar salvação em Cristo Jesus, tá certo? É o único que pode nos salvar, tá bom? E ele já nos salvou ali na cruz do Calvário, tá bom? Então, querido, se você reconhece esse sacrifício, se você entregou a tua vida para ele cuidar, deu o controle da tua vida na mão do Pai, então tenha certeza de uma coisa: você está salvo. Basta tomar posse, basta perseverar neste caminho, tá bom? E tenho certeza de uma coisa: o caminho pode ser e é muito difícil, a jornada é longa, a jornada é pesada, como diz naquela música antiga, né, que a gente cantava, mas a gente vai caminhando, a gente vai seguindo em frente, tá bom? Porque lá na frente, lá no final, tenha certeza de uma coisa: tem vitória para cada um de nós, tá certo? Amém, né? E agora você vai estar falando aí, né, que Deus ele não tem filho favorito, né? Exatamente, nessa questão. Bem. Por quê? Nos versículos 6, 9 e 10 tem as palavras cada um, né? Versículo 6. No versículo 9 tem para todos. E no versículo 10 tem a todos. Então, essas palavras significam que Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Mas julga cada um de acordo com as suas vidas e obras, tá? E no versículo 11, está escrito lá, conforme nós lemos aqui: pois ele trata a todos com igualdade. E uma verdade eterna é que Deus ele lida com a condenação sem favoritismo, e da mesma forma ele lida com a salvação sem qualquer favoritismo, sem qualquer predileção. E Deus ele é imparcial, ele não muda o seu padrão. Nós mudamos padrões, nós mudamos muitas das vezes, mas Deus ele não muda. E tanto a retidão como a injustiça, elas são consideradas, elas são julgadas e elas serão julgadas, tá certo? Então não tem essa coisa de acepção de pessoas, não. Deus trata a todos da mesma forma, seja para salvação, seja para condenação, tá certo? Bom, vamos entrar agora na segunda parte aqui do capítulo, que vai dos versículos 17 ao 29, tá? A segunda parte desse capítulo, ela começa a falar das práticas religiosas que estavam se tornando motivo de orgulho por parte daqueles religiosos no tempo ali de Paulo, tá? E muitos desses religiosos se achavam superiores por causa da circuncisão, do sinal da aliança de Deus com o povo judeu, tá certo? Então Paulo vai falar que essa marca, ela não tem nenhum valor se a lei não é obedecida, pois ela também faz parte de quê? Da aliança de Deus. E da mesma forma, hoje também nós temos pessoas evangélicas, católicas, que se julgam de alguma forma mais próximas de Deus do que os demais. E muitas vezes suas vidas não têm nenhuma diferença daquelas pessoas que estão longe de Deus. E assim como aqueles religiosos do tempo de Paulo, que não tinham nenhuma diferença entre os pagãos, entre os gregos, que não conheciam o Deus verdadeiro. Ou seja, eles se assemelhavam nessas questões. Não havia muita diferença.
Então Paulo ele começa a mexer um pouco com esses religiosos. E vale lembrar aqui que a igreja de Roma era uma igreja mista, ou seja, ela era composta de judeus e de gentios convertidos, tá? Então, essa questão, porque os judeus judaizantes estavam se sentindo superiores aos gentios. No entanto, Paulo diz que aqueles gentios que tiveram uma conversão verdadeira estavam vivendo mais à vontade de Deus do que os judeus religiosos, porque esse grupo estava dando mais importância à sua tradição religiosa, entendeu? Então Paulo ele termina dizendo o seguinte, que a circuncisão verdadeira é aquela que é operada onde? No coração e não no corpo, ok? No corpo era uma outra dispensação, foi algo requerido por Deus, veio Jesus, tem aquela palavra também, né, de Deus ali, se eu não me engano, para o profeta Joel, se eu não me engano, tá? Desculpe aí se eu estiver enganado aqui, acho que é Joel, tá? Acho que é Joel, quando ele fala assim, olha, a partir de um momento, as minhas leis, elas não serão mais escritas em tábuas, mas eu vou escrever no coração de vocês as minhas leis. Ou seja, vai ser uma questão de quê? De interior, de consciência, tá? Então Paulo termina dizendo isso, que a circuncisão verdadeira é aquela que é operada no coração, ou seja, de dentro para fora. Não é mais uma coisa externa, tá? E Deus diz que está passando a sua régua de justiça no mundo. E até mesmo para aqueles que se dizem religiosos, né? Deus vai fazer exatamente isso. E aqui eu quero deixar uma reflexão e uma aplicação desse estudo, porque nós devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós temos falado por aí, ok? Porque a nossa vida, o nosso testemunho, ele fala mais alto do que muitas palavras, tá certo? Bom, temos aqui então o terceiro julgamento, ok? Que é o julgamento de Deus, que está baseado aonde? No Evangelho de Jesus e não na religião do homem, ok? E 2 vezes Paulo já fez referência ao dia de julgamento. Fez no versículo 5 e fez agora no versículo 16. E agora está dizendo francamente que o juízo vai ser de quê? Do coração, aonde o homem guarda o quê? Todos os seus segredos. E Cristo será o juiz. E a grande pergunta será qual? Aceitou ou rejeitou o Salvador? Ok? E o judeu, ele se vangloriou da sua raça e dos seus privilégios religiosos. E por causa da palavra que Deus lhe deu, o judeu sabia a vontade de Deus e tinha uma vida melhor que os gentios. Tá bom? Aí vamos para o versículo 19 e 20, que vai nos dar aqui o seguinte quadro. Os judeus aos quais Paulo se dirigiu, eles não estavam apenas seguros ou repousando diante de Deus, mas também eles se sentiam superiores aos outros. Eles se consideravam guias, luzes, faróis, instrutores e mestres. E a gente chega no versículo 21 e 23, aonde Paulo ele começa a mexer nessas situações, ok? Lá no texto está o seguinte: tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a você mesmo? E a gente pode sentir aqui e notar
um certo grau de ironia nessa pergunta de Paulo. Os judeus estavam preparados para ensinar os gentios os mandamentos da lei, mas eles próprios quebravam tais mandamentos. E observe o seguinte, observe essas palavras no texto. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ou seja, Paulo citando o 8º mandamento na lei, ok? Depois, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Paulo citando o 7º mandamento. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? O 2º mandamento aí Paulo citando. Ou seja, os judeus estavam prontos para pregar a moralidade, mas não estavam prontos para praticar a mensagem que eles próprios pregavam. Eles estavam roubando uns aos outros, ou talvez mantinham em si grande cobiça. Eles cometiam adultérios, eles profanavam a casa de Deus, transformando-a em local de comércio. Sendo assim, Paulo fez a provocadora pergunta, né? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios? A transgressão da lei, querido, traz desonra a Deus. Os judeus reivindicam ter o conhecimento da lei, embora não a pratiquem. Eles se esquecem de que a lei habita aonde ela é silenciosamente praticada. E no versículo 21 vai nos trazer o seguinte: privilégios especiais, como por exemplo, ter a lei, não garantem que haja na vida de seus detentores a prática da justiça ou o estado de retidão. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: isso também não acontece nos dias de hoje? Acontece. Isso aí não foram situações apenas daquela época. Isso acontece nos dias atuais, tá? Os judeus pensavam que fossem os favoritos de Deus, mas não sabiam que todos os privilégios e toda a sabedoria que receberam lhes deixaram muito mais responsáveis diante desse Deus. E a lei que o judeu pregava aos gentios, esse mesmo judeu não obedecia. E o resultado, qual foi? Versículo 24. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Ok? Que situação complicada, não é mesmo? Então os judeus tinham muita religião, mas toda essa religião, ela foi construída em cima de quê? De cerimônia externa e não de realidade interna. Os judeus se vangloriavam na circuncisão, mas do que adiantava uma cerimônia quando não existia obediência à palavra de Deus? Paulo diz que os gentios não circuncidados, mas que obedecem à palavra de Deus, são melhores que judeus circuncidados que não obedecem à palavra. E pontuando aí os últimos versículos, né, e fechando esse estudo, Paulo afirma que a circuncisão em si mesma não tem qualquer valor. A circuncisão externa não tem nenhum proveito diante de Deus, porque o desejo dele é que os seus filhos demonstrem exteriormente as mudanças ocorridas aonde? No seu interior. E bem como as intenções e os sentimentos que eles nutrem no seu coração. E o ensino de Paulo é coerente e está em concordância com a lei e com o ensino dos profetas do Antigo Testamento, pois estes demandavam que uma circuncisão no interior, circuncisão, né, no espírito, não na letra. E a transformação do coração que Paulo descreve com a imagem de circuncisão interior é o que? É o trabalho
do Espírito Santo e não é o resultado da obediência externa da lei. Na realidade, Deus ele só aprova a observância externa da lei se essa for produto de um coração íntegro, ok? Um abraço aí para nosso amigo Admilson Falcão, que está assistindo. Um abração, Admilson. E um abraço aí para nossa filha também, a Gabriela Almeida, que está assistindo. Tá Deus bom? abençoe, Gabi. Que Deus ele abençoe a vida aí de vocês. Obrigado pela participação. Filhas, né? Bom, o Evangelho de Cristo exige uma mudança interna, né? Como nós já vimos aqui, e baseado também nessa palavra aqui de João 3,3, que todos nós conhecemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo aqui a gente pode traduzir por quê? Mudança interior. E o homem que nunca aceitou Cristo como seu Salvador já está condenado diante de Deus, seja judeu ou seja gentio, tá certo? Porque João 3,16 é um versículo também que muitos conhecem, é um versículo lindo, mas nós temos que ler a continuação aqui, nós temos que ler o 17, nós temos que ler o 18, o 19, o 20 e o 21, tá bom? Muitas pessoas só se prendem no 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas param nesse versículo aqui. Mas vamos ler o restante aqui. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Amém. Querido, Deus. A gente encerra com essas palavras aqui do Evangelho de João, tá certo? Que Deus ele possa abençoar a tua vida, tá? Tratamos hoje do capítulo 2 da carta aos Romanos, tá? E os próximos capítulos, não pense você que Paulo vai aliviar, muito pelo contrário, ele vai mergulhar mais profundo aqui. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é importantíssima para a nossa vida cristã, ok? Não que as outras não sejam, não, as outras estão recheadas de tesouros ali, que a gente vai aqui trazer à tona os temas, mas essa carta de Paulo aos Romanos, ela é fundamental na nossa caminhada cristã, na nossa vida aqui nesta terra, sabe, como filhos de Deus, nessa caminhada dura, difícil que a gente está trilhando. Olha, que essas palavras aqui, elas atinjam em cheio o teu coração, a tua vida, que você repense aí muitas coisas, muitos conceitos, muitos valores, que o Espírito Santo ele esteja trabalhando na tua vida, que ele toque lá onde precisa ser tocado, que ele promova a mudança que precisa ser feita na tua vida, tá certo? Para que a gente viva realmente
o propósito que Deus ele já traçou para cada um de nós, tá certo? É o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe nessa noite. Se Deus tocar no teu coração, compartilhe essa live, compartilhe esse estudo com aquele ou aquela que Deus ele tocar no teu coração, o Espírito Santo, ele possa abrir a tua mente, sabe? E falar coisas aí com você, tratar profundamente contigo, tá certo? Temos que praticar a verdade, né? Porque é a verdade que nos leva até a luz. Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Disse Jesus. Então a verdade é a própria palavra dele. Tá bom? E que essa palavra ela possa fazer morada na tua vida, tá bom? Amém. Boa noite aí a todos que participaram aqui com a gente. Boa noite aí também, ou bom dia, ou boa tarde. Você que vai acompanhar depois, mais tarde, outro dia, enfim, tá bom? Que Deus ele abençoe a tua vida poderosamente. E com a permissão de Deus a gente estará aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Agora a live é toda sexta-feira. A gente trazendo aqui mais um capítulo dessa carta aos Romanos, tá certo? Muito obrigado aí a todos, que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, abençoado por Deus, e uma ótima semana. O pastor também que vai se estava iniciar. orando por nós agora há pouco, né? Orando pela live. Tá bom. Agora Ricardo aí, Deus se abençoe. entrar, grande abraço, meu amigo, tá? Vamos marcar aí um dia, Ricardo, pra gente estar fazendo aqui, você participando aqui da live com a gente, tá certo? Grande abraço aí a todos, que Deus te abençoe, graça e paz.